dia, querida igreja, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de louvor, de adoração ao Senhor, de exaltação do Senhor e de estudo da palavra de Deus. Eu quero ler logo de início Filipenses capítulo 4. Nós estamos, eu creio que essa é a penúltima mensagem dessa proposta que eu tive de pregar mensagens sobre igreja, sobre relacionamentos, principalmente porque vamos voltar em breve com os cultos presenciais. Ficamos muito tempo afastados, vamos nos unir de novo e como somos seres humanos, somos falhos, somos pecadores, nós estamos tratando bastante sobre relacionamentos. E essas mensagens, elas podem ser aplicadas nos nossos relacionamentos familiares, aplicadas nos nossos relacionamentos de trabalho, de negócio e serem aplicadas também no nosso relacionamento eclesiástico, na igreja. E eu me propus a pregar isso durante a pandemia, temos feito isso, e eu creio que essa é a penúltima mensagem, e depois disso nós vamos entrar numa outra série de estudos bíblicos. Mas eu quero que você abra então em Filipenses capítulo 4, versículo 2. A palavra de Deus diz o seguinte: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Paulo está mandando uma mensagem aqui para duas mulheres, a Evódia e a Sintique. Ele não diz o que está acontecendo, mas há um problema de relacionamento. Elas não estão pensando concordemente, ou seja, elas não estão concordando de pensamento, não estão concordando de atitude, está havendo uma discórdia, e sempre que acontece uma discórdia, nós perdemos a alegria. Sempre que acontece uma discórdia nos nossos relacionamentos, nós perdemos a paz. E eu quero falar um pouquinho hoje pela manhã uma vida de paz, e vamos extrair aqui algumas recomendações do apóstolo Paulo para os nossos relacionamentos, para desfrutarmos paz em nossos relacionamentos. Eu convido você então a orar neste momento, pedindo a bênção e a direção do Senhor. Pai, nós queremos agradecer porque temos o privilégio de reunir aqui nesta manhã. Apesar de estarmos usando um veículo de comunicação, de estarmos cada um nos nossos próprios lares, mas ainda assim estamos em comunhão, ainda assim estamos em adoração, ainda assim estamos meditando na Tua palavra. E eu rogo que esta manhã seja uma manhã de adoração, eu rogo ao Senhor que esta manhã seja uma manhã de instrução, e que nos nossos relacionamentos nós desfrutemos da verdadeira paz, da verdadeira alegria. Então, orienta-nos, ó Deus, pela Tua palavra, é a nossa oração. Eu também quero rogar, ó Deus, a Tua bênção sobre cada lar. Muitos lares estão sintonizados conosco. Aliás, fielmente, semanalmente, nós temos famílias inteiras cultuando a Deus dos seus lares. E eu quero rogar a Tua bênção sobre cada um destes lares. Eu quero rogar as Tuas bênçãos sobre cada pessoa individualmente. Pai, derrama a Tua bênção. Abençoa os nossos visitantes, aqueles que não são membros da Igreja Batista Esperança, mas que durante essa pandemia estão participando conosco dos nossos cultos. Derrama a Tua bênção, ó Deus, abençoe. E se o Senhor nos permitir, que possamos nos conhecer pessoalmente uns aos outros, que possamos ser bênção uns nas vidas dos outros, ó Pai. Muito obrigado, nós oramos, entregando este culto nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, como eu disse, muito bem-vindos todos, principalmente você que nos visita. E se você nos visita, nós pedimos que faça a gentileza de fazer o seu cadastro. Tem aqui as informações de como você pode fazer o seu cadastro, para que a gente te conheça, para que a gente saiba quem você é, quem é que está nos visitando, quem é que está participando dos nossos cultos durante esse tempo de pandemia. Queremos te conhecer.
Então, não há nenhum compromisso. O fato de você fazer um cadastro aqui, não há nenhum compromisso. Nós só queremos saber quem é que está deste outro lado da tela, conosco, a cada domingo, participando dos nossos cultos. Então, se puder, faça essa gentileza, nós vamos ficar muito agradecidos. Para os membros e também participantes, eu quero relembrar que toda quarta-feira, às 19h30, nós temos uma reunião de oração, onde colocamos diante do Senhor os pedidos que chegam até nós. Muitos pedidos têm chegado. Nós colocamos esses pedidos diante do Senhor. Nós lemos os nomes para que você saiba, para que você anote, para que você também ore, nos ajude a orar uns pelos outros. Então eu quero fazer um desafio, marque um compromisso, que seja um compromisso agendado. Se você trabalha com agenda, coloque na sua agenda, quartas-feiras, 19h30, vou cultuar a Deus com os meus irmãos. Nós temos tido um número muito bom às quartas-feiras. Eu tenho desafiado a gente ter pelo menos 100 aparelhos conectados. Chegamos algumas quartas-feiras a 100 aparelhos conectados. Algumas quartas-feiras ficamos um pouquinho abaixo, mas eu continuo desafiando 100 aparelhos conectados. Talvez 300 pessoas orando conosco. Vamos formar uma grande corrente de oração. E que o Senhor nos atenda, que o Senhor nos responda conforme a sua santa e bendita vontade. Tá bom? Então, espero você na próxima quarta-feira. Falando sobre a nossa campanha, a campanha foi excelente, foi maravilhoso ver, eu tive a oportunidade de ficar um pouco aqui embaixo, na frente da igreja, vendo as pessoas virem pegar as suas cestas, vendo o sorriso no rosto, a maneira tão especial que os nossos acolhedores receberam as pessoas, né? Se interagiram com essas pessoas. Pudemos ver alguns sorrisos em algumas crianças que vieram e quando viram aquela cesta de alimentos, a gente pôde ver alguns sorrisos. Como é gratificante saber que nós podemos ser bênção na vida das pessoas. E nós conseguimos a distribuição de 347 cestas pela graça, pela misericórdia do Senhor. Conseguimos a compra de 320, ou melhor, compramos 300, negociamos o brinde de 20, então tínhamos 320, mas no sábado ali a gente conseguiu 27 cestas que foram doadas para juntar com as nossas, então 347 cestas para a honra e a glória do Senhor. Isso não é suficiente para matar a fome de todas as pessoas que estão necessitadas. Isso é uma pequena parte. Mas se cada um fizer uma pequena parte, a gente consegue abençoar o nosso povo. Então, a campanha está se estendendo para junho. Então, na segunda semana de junho, provavelmente nós vamos entregar novamente pelo menos 320 cestas. E para isso, eu conto novamente com você. Tanto aqueles que fazem contato, que fazem o acolhimento, como aqueles que oram, como aqueles que cooperam com uma ou mais cestas, com aqueles que cooperam com metade de uma cesta ou menos, não importa. Faça a sua parte, faça aquilo que o Senhor colocar no seu coração, mas que a gente consiga atender novamente as nossas 320 famílias que estão cadastradas aí no nosso grupo. Então, a campanha se estende e o número da conta aparece aí, você tem as informações da conta, uma conta poupança, você também tem o número do Pix, você tem o CNPJ da associação, então toda a informação que você precisa está aí. Nos ajude também divulgando a campanha. Provavelmente nós vamos soltar um outro vídeo. Espalhe isso. Quem sabe isso pode ir para várias partes do Brasil e de repente pessoas que nem moram aqui na nossa cidade, mas ao ouvir sobre a nossa campanha, queiram abraçar conosco
e ajudem com uma ou mais cestas. Então, ajude divulgando também a nossa campanha, tá bom? Então, conto com vocês e vamos somar forças e vamos glorificar o Senhor. Nós vamos cantar mais uma vez, recuperando cultos anteriores. Está sendo muito gostoso ver cultos antigos, irmãos aqui cantando, vimos mulheres, vimos homens, vimos um bom grupo de jovens. Então, está sendo muito bom, e que isso seja já uma antecipação, né, para o retorno aos cultos presenciais, que ao ver, né, a igreja, as tomadas da igreja lotada, as pessoas aqui usando os seus talentos para glorificar o Senhor, que isso esteja te animando para a gente voltar, e voltar com tudo, voltar para valer, voltar cheio de vigor, cheio de garra, para continuarmos servindo ao Senhor. Então vamos cantar, e logo em seguida nós estudaremos a palavra do Senhor.
Muito bem, queridos, temos a nossa Bíblia aberta em Filipenses, no capítulo 4. E como eu já falei, Paulo cita duas irmãs aqui que não estavam em concordância, elas estavam discordando umas das outras, em pensamento, em ações, em palavras, e isso estava gerando conflito. Nós não sabemos o que é, e também não queremos especular. Há uma coisa tão interessante escrita em Deuteronômio 29, que diz que as coisas reveladas, elas pertencem a nós. As ocultas pertencem a Deus. Então não adianta especular qual era a razão da discórdia. O fato é que havia uma discórdia. E a discórdia tira a paz. A discórdia tira a alegria. Não importa em qual relacionamento. E Paulo, ele vai animar essas pessoas aqui a voltarem a ter uma vida de paz, de harmonia, de alegria. E ele faz um rogo aqui no versículo 2, Filipenses 4:2, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. E ele segue, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram escritos no livro da vida. Há um apelo de Paulo aqui para unir forças, para unir as energias, para unir o entendimento, a fim de que houvesse harmonia no meio da igreja de Filipos. E eu quero extrair desse pequeno trecho aqui algumas recomendações de Paulo. Se nós seguirmos essas recomendações, certamente nós vamos desfrutar de paz e de alegria nos nossos relacionamentos. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento, pedindo a direção do Senhor. Pai, nós queremos agradecer porque temos um grande privilégio. Temos em nossas mãos a Tua palavra. Esta palavra é inspirada, ou seja, ela vem do Senhor. E tudo que está escrito aqui é para o nosso ensino, para a nossa instrução, para a nossa correção. Que nós consigamos aprender, consigamos aplicar em nossas vidas as recomendações de Paulo aqui para os crentes em Filipos. E que assim possamos desfrutar de paz nos nossos relacionamentos eclesiásticos, possamos desfrutar de paz nos nossos relacionamentos de negócios, de comércio, que possamos desfrutar de paz nos nossos relacionamentos familiares. Abençoa para que a Tua palavra, Deus, faça sentido na vida de cada um. Derrama a Tua bênção sobre cada lar agora, que possamos estar concentrados em ouvir a mensagem do Senhor. Essa, Senhor, é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, como eu disse, nós sabemos que quando há desarmonia, perde-se a paz, né? Perde-se a alegria. E eu quero olhar, então, algumas recomendações. Nós sabemos que paz, gente, paz ela vem como resultado de uma maturidade cristã. Paz não vem de fazer determinadas leituras, paz não vem de fazer meditação, paz não vem de tudo estar bom, tudo está certo nas nossas vidas, tudo está acontecendo de acordo com os nossos planos, mas nós sabemos que a paz, ela é resultado de uma maturidade cristã. E o que é maturidade cristã? A maturidade cristã é quando eu olho para esse livro, quando eu leio esse livro, eu consigo aplicar isso, aplicar esses princípios na minha vida. Quando você consegue aplicar esses princípios na sua vida, aí sim, vamos desfrutar de paz, mesmo
que as circunstâncias todas sejam desfavoráveis. E eu vou extrair aqui algumas recomendações de Paulo para que elas nos ajudem a viver, a desfrutar, a experimentar paz em nossas vidas. E a primeira recomendação de Paulo é que nós precisamos desenvolver raízes espirituais. Nós jamais vamos desfrutar de paz se nós não tivermos raízes espirituais bem fortalecidas, bem estabelecidas, para nutrir a nossa vida espiritual. Aqui, no versículo 4, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O grande problema, queridos, é que nós vivemos uma vida cristã bem superficial, sem muita profundidade. E se nós não temos profundidade, nós não conseguimos extrair todos os recursos para ter uma vida bem estabelecida, uma vida desenvolvida, espiritualmente falando. Isso é fundamental para as nossas vidas. A verdadeira alegria, ela não vem de coisas circunstanciais. Verdadeira alegria é estado de espírito. Nós já vimos no início da carta, o apóstolo Paulo está preso. O apóstolo Paulo, ele não sai mais da prisão. O apóstolo Paulo está praticamente, vamos dizer assim, se fôssemos falar dos dias de hoje, ele está no corredor da morte. Então as circunstâncias são desfavoráveis, mas esse homem, ele tem raízes espirituais profundas. E ele consegue, mesmo na situação totalmente desfavorável, em que muitos estariam desesperados, muitos teriam perdido a paz, muitos estariam angustiados, ele escreve uma carta para os crentes dizendo: alegrai-vos no Senhor, e não nas circunstâncias, não nas dificuldades, não nas lutas, ou não nas vitórias. A alegria de um cristão não pode depender das circunstâncias. O problema é que, apesar de sabermos isso, quando os problemas surgem, nós perdemos a alegria. Quando os conflitos dos nossos relacionamentos surgem, nós não nos alegramos no Senhor. Alegria, gente, é uma qualidade espiritual. E ela só surge quando a nossa vida espiritual está desenvolvida. Por isso ele diz aqui: alegrai-vos sempre no Senhor. Não é de vez em quando, não é quando as coisas estão boas, é sempre no Senhor. Então, o que nós temos diante de nós aqui é que o que Paulo está fazendo é uma chamada. É uma chamada para sermos pessoas não mais alegres apenas, mas espiritualmente crescidas, espiritualmente maduras, com raízes espirituais profundas, porque se nós formos maduros espiritualmente, nós vamos desfrutar de alegria verdadeira, nós vamos desfrutar de alegria sempre no Senhor. A segunda recomendação que Paulo apresenta para nós aqui, que vai nos ajudar, a ter uma vida real de paz, ele diz para nós: seja uma pessoa equilibrada. A falta de equilíbrio traz muitos problemas, muita confusão, muito desajuste e, consequentemente, tristeza, perda de paz. Olha só o que ele diz no versículo 5. Ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está
o Senhor. Se nós queremos desfrutar de uma vida de paz nos nossos relacionamentos, se você quer desfrutar de uma vida de paz na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio, na sua igreja, então seja alguém equilibrado. Ele diz, a sua moderação precisa ser conhecida de todos os homens. Paulo não diz para a gente, como eu falei, qual foi a causa do conflito entre essas duas mulheres. Mas certamente nenhuma delas foi moderada. Veja, Paulo está preso em Roma. Há muita distância de Filipos para Roma. E lá na prisão, Paulo fica sabendo. Então, não foi um conflito pequeno entre duas irmãs. E ele fala, duas servas. Duas mulheres que estavam trabalhando, duas mulheres envolvidas, duas crentes. Mas no momento de um conflito, no momento de um desencontro, no momento onde elas não estavam concordando, elas perderam o equilíbrio. E isso foi tão notório que chegou aos ouvidos de Paulo em Roma. E ele diz, seja a vossa moderação conhecida diante dos homens. Em outras palavras, ele diz, se você, crente, quer viver uma vida de paz em todos os seus relacionamentos, que você seja conhecido pelo autocontrole. Sabe, muitas vezes nós perdemos a razão, nós podemos até ter razão num determinado conflito, nós podemos ter razão, mas nós perdemos a razão quando nós perdemos a moderação, quando nós não conseguimos controlar as nossas reações, as nossas ações, nós acabamos perdendo a razão. E é por isso que Paulo diz que você seja cristão, e ele fala para elas lá no primeiro século, mas ele fala para nós hoje, nada mudou, 20 séculos se passaram, hoje nós vivemos no século 21, 20 séculos se passaram, mas os problemas da humanidade são os mesmos. Paulo diz que você, cristão, aqui no século 21, seja conhecido pela moderação, mesmo tendo razão nos conflitos de família, de marido e mulher, de pais e filhos, mesmo tendo razão nos conflitos que vão surgir na sua vida profissional, no seu trabalho, nos seus negócios, mesmo tendo razão nos conflitos que possam surgir no meio da igreja, nós precisamos permitir que o Espírito Santo governe a nossa vida, que o Espírito Santo nos controle. Como em determinado momento Paulo fala, não se embriaguem com vinho onde tem contenda, mas se embriaguem, se encham do Espírito. É isso que ele está dizendo aqui. Precisamos permitir que o Espírito Santo controle as nossas vidas, controle o desejo que nós temos de fazer justiça com as próprias mãos, de querer sempre ter a razão das coisas. E perdemos a paz. Ele disse, seja a sua moderação conhecida diante de todos os homens. Quando nós queremos exigir os nossos direitos, nós perdemos o bom senso e fazemos coisas absurdas. Não sabemos, como eu falei, o que está acontecendo aqui, o que essas duas mulheres fizeram. Mas se ele fala que elas estavam perdendo a sua moderação diante das pessoas, e olha, perder a moderação diante das pessoas também significa perder o testemunho. Seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja. Quando nós não somos moderados, autocontrolados, controlados do alto pelo Espírito Santo, nós perdemos o nosso testemunho.
No livro de Gálatas, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, lá no capítulo 5, Paulo vai falar do fruto do Espírito. Eu creio que você já leu isso várias vezes, versículo 22 e 23 de Gálatas 5, ele diz: o fruto do Espírito é o quê? Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando não somos moderados, quando a moderação não é conhecida, não é isso que domina, o que acontece é que nós não temos domínio próprio, falamos o que não devemos falar, fazemos o que não devemos fazer, e isso traz conflitos, e isso faz com que a gente perca a paz e perca a alegria no Senhor. Paulo dá a segunda recomendação para nós. Precisamos ser pessoas equilibradas. No momento em que Jesus está sendo crucificado, ele está preso lá na cruz, ele está lá fazendo o benefício para a humanidade, ele está lá conquistando para a humanidade algo que a humanidade jamais poderia conquistar, algo que você jamais poderíamos conquistar, pagar o preço do nosso pecado. Jesus está preso na cruz, ele está sendo blasfemado, xingado, humilhado. Ele poderia perder o controle ali, mas o que ele faz? Ele ora ao Pai e ele diz para o Pai: perdoa o pecado deles. E quantas vezes nós queremos os nossos direitos, a fazer justiça com as próprias mãos, achamos que os outros são sempre errados e nós sempre o certo, e não minimizamos os conflitos, não somos equilibrados a ponto de pedir perdão para alguém. A moderação, ela é uma qualidade espiritual que ela nos eleva, que ela nos faz muito mais próximos de Cristo. Fato importante que precisa ser destacado é que essa atitude de moderação, de ser equilibrado, tem que ser constante na nossa vida, independente das pessoas, independente se as pessoas são legais ou se elas são chatas, independente se elas são amigas ou inimigas, independente se são pessoas dóceis ou se são pessoas brutas. Não importa, não podemos justificar a nossa falta de equilíbrio nos outros. A nossa moderação tem que ser conhecida por todos. Se a gente consegue aprender a dominar o nosso temperamento, se nós conseguirmos ser pessoas gentis com as pessoas, independente de quem elas sejam, independente se elas merecem ou não, aquelas pessoas que estavam cuspindo em Jesus, xingando Jesus, blasfemando de Jesus, possivelmente aos nossos olhos elas mereciam ser punidas, castigadas, mas Jesus foi doce com elas. Se nós aprendemos a controlar esse desejo de justiça própria, se nós aprendemos a ser pessoas equilibradas, moderadas, nós vamos evitar muitos conflitos. As pessoas vão perceber que na nossa vida há uma influência que vem do alto, não uma influência que vem de baixo, mas vem do alto, a influência do Pai. E com certeza, além dos nossos relacionamentos serem melhores, além de evitarmos conflitos, nós vamos viver uma vida muito mais tranquila, muito mais saudável, muito mais alegre, muito mais constante, sem contendas, sem disputas. Paulo
escrevendo para Timóteo, a segunda carta, capítulo 2, Paulo vai falar o seguinte: ora, é necessário, preste atenção, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. É necessário, para a glória de Deus, que o servo do Senhor não viva a contender, a criar contendas, a entrar em contendas, mas ele diz, e sim, ao contrário de ser alguém que vive se envolvendo em contendas, ao contrário disso, ele deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. E a segunda recomendação de Paulo é: se eu quero desfrutar de a verdadeira paz nos meus relacionamentos, você precisa ser uma pessoa equilibrada. Em terceiro lugar, a terceira recomendação é que nós precisamos dominar ou não se deixar dominar pela ansiedade. Dominar a ansiedade ou não se deixar dominar, levar pela ansiedade. Veja só o que ele diz no versículo 6: não andeis ansiosos de coisa alguma. Percebe a sequência? Há uma discórdia, há uma controvérsia, há uma contenda entre duas pessoas. E Paulo diz: se alegre no Senhor. Paulo diz: seja moderado e não seja ansioso. E sabe, às vezes nós entramos em tanta confusão por causa da ansiedade. Nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, e tem que ser já. Não pode ser depois, tem que ser agora. Eu preciso resolver isso hoje. Eu não levo desaforo para casa. Paulo está dizendo: não se deixe dominar por essa ansiedade, ele diz. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Sabe que a ansiedade, ela indica uma preocupação que é indevida, desnecessária. E quando nós temos uma preocupação desnecessária, nós perdemos a alegria, nós perdemos a paz, nós vamos ficar estressados. A ansiedade indica que nós estamos assumindo uma responsabilidade que não pertence a nós, eles pertencem a Deus. Entrega isso para Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Sabe que quando nós nos preocupamos com muitas coisas, essas coisas se tornam muito maiores do que de verdade elas são. Paulo diz: não se preocupe. Talvez esse seja o mandamento mais difícil, humanamente falando, de cumprir. Não se preocupe. Nós temos excesso de preocupação, nós temos excesso de ansiedade. Veja o que Jesus fala sobre preocupação, Mateus escrevendo sobre o que Jesus diz lá em Mateus 6, Jesus diz: por isso eu digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Sabe por quê? Porque a preocupação excessiva, a ansiedade não nos leva a nada. Jesus continua, ele diz: será que você, por mais ansioso que esteja, você consegue mudar qualquer coisa no curso da sua vida? Você pode mudar um côvado no curso da sua vida? Eles não.
E ele vai dizer mais para frente que a gente deve viver um dia de cada vez, um dia atrás do outro, um dia confiando nele. Ansiedade só nos leva à dificuldade, ansiedade só nos leva a conflitos, ansiedade só nos faz perder a paz, perder a alegria. E certamente essas duas mulheres, por esta ansiedade, acabaram perdendo a alegria do Senhor. Quando Paulo nos orienta a não ser ansioso, que é uma coisa negativa, ele também nos orienta a fazer algo que é positivo. Ele fala: troque a ansiedade pela oração. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, súplicas com ações de graças. Paulo está dizendo: não entre em pânico, ore. Sabe, quando a gente entra em conflito, a ansiedade domina. E muitas vezes nós não oramos. Paulo disse: você quer viver uma vida de paz, você quer desfrutar de paz, da verdadeira alegria? Eu faço uma recomendação para você. Deixe de lado a ansiedade. Troque a ansiedade por a oração. Leve tudo isso para Deus. Leve os problemas para aquele que julga justamente. Às vezes nós pensamos que Deus não está interessado nos nossos conflitos. Às vezes nós achamos: Deus tem tanta coisa para fazer, Ele não está interessado com a desunião na minha família, a discordância na família. Deus está tão ocupado que Ele não está preocupado com a minha desunião, com a minha discordância no trabalho. Deus está tão ocupado que Ele não está preocupado com a desunião na igreja. Isso é uma maneira totalmente errada de pensar. Pedro, ele vai dizer o seguinte: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E a minha pergunta é: o que te preocupa? O que me preocupa? O que é que tem tirado o nosso sono? E se tem algo que nos preocupa, se tem algo que tem tirado o nosso sono, a recomendação é, em vez de ser ansioso, entregue isso para o Senhor. Fale com Deus, seja específico. Diga a Deus o que você precisa. A preocupação demasiada, a ansiedade destrói a nossa vida, destrói os nossos relacionamentos. E Deus diz: descarrega isso em mim, lança isso sobre mim. Não existe problema tão grande que Deus não tenha poder para resolver. E não existe problema tão pequeno que Deus não se importe com ele. Ele diz: traz tudo para mim. E o que a gente aprende desse pequeno trecho da carta do apóstolo Paulo é que, se eu quero desfrutar de paz, uma vida de paz e de alegria real, eu preciso ter raízes espirituais profundas. Alegrai-vos no Senhor, não nas circunstâncias. Elas podem ser desfavoráveis. Conflitos podem estar tomando conta das nossas vidas, mas se nós tivermos raízes espirituais lá bem profundas, nós ainda vamos desfrutar de paz, nós ainda vamos ter alegria no Senhor. Ele diz: seja uma pessoa equilibrada, não descontrolada. E ele diz: não se deixe levar pela ansiedade. E sabe qual é o resultado? Ele diz para nós qual é o resultado. Ele faz as recomendações e depois ele conclui: se tivermos raízes espirituais bem alicerçadas, se conseguirmos manter a nossa moderação, se não nos deixarmos levar pela ansiedade demasiada, ele vai dizer então: e
E preste atenção, essa ligação. E então, a paz de Deus, que excede, extrapola, que não é compreendida pelo entendimento humano, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará nosso coração e guardará a nossa mente em Cristo. E aí sim, vamos desfrutar dessa paz. Que a gente aprenda a seguir estas recomendações e que haja paz nos nossos relacionamentos dentro de casa, que haja paz nos nossos relacionamentos fora de casa, no trabalho, na escola, nos negócios, que haja paz na igreja. E quando nós voltarmos, a paz de Deus seja experimentada por cada um de nós. E que o Senhor seja glorificado com as nossas vidas. Pessoas estão procurando desesperadamente paz. Tem pessoas hoje que acham que paz, elas vão ter paz o dia que tomarem uma vacina. Pessoas vão ser verdadeiramente felizes quando puderem voltar a fazer certas coisas. Paz não está nas circunstâncias. Pessoas tão desesperadas por paz estão correndo atrás de remédios, de modismos, de terapias, de seminários, de livros. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que a paz é um presente de Deus para mim e para você. Ele é um presente de Deus quando a nossa vida espiritual estiver alicerçada. É um presente de Deus quando nós tivermos controle, equilíbrio sobre as nossas vidas. É um presente de Deus quando eu não me deixo dominar pela ansiedade. Um presente de Deus. Que você receba esse presente, que você experimente desse presente na sua vida e nos seus relacionamentos. E se você está nos visitando, meu amigo, e você não tem a paz com Deus, essa paz que Paulo diz é a paz de Deus. É a paz que vem por obedecer à instrução de Deus. Nós experimentamos a paz de Deus. Mas todo ser humano precisa da paz com Deus. E talvez você ainda não tenha paz com Deus. A Bíblia fala que por causa do pecado o homem está separado de Deus, afastado de Deus, não tem a glória de Deus. E Deus, além de te dar a paz dele, mais importante, Ele quer te dar a paz com Ele. Ele quer te dar o perdão dos pecados. Ele quer ter relacionamento com você. E não há como desfrutar da paz de Deus sem desfrutar da paz com Deus. E se você ainda não tem o seu pecado perdoado, se você ainda não tem um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, então eu quero te animar a nos deixar te ajudar. Entre em contato conosco, fala: eu não tenho paz com Deus, eu preciso dessa paz. E nós vamos apresentar para você qual é o plano de Deus para a sua vida, qual o plano de Deus para você desfrutar paz com Ele, para você poder se tornar um filho dEle. E aí sim, você vai poder seguir esses conselhos de Paulo, para desfrutar a paz de Deus sobre a sua vida. Nós vamos orar. Crentes, sigam as instruções, as recomendações que Paulo tem aqui, e você vai experimentar a paz de Deus. Meu amigo que nos visita, se não tem paz com Deus, então fale conosco, deixe-nos te ajudar. Que Deus te abençoe, que vocês tenham um excelente almoço em família, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém? Que Deus te abençoe
e até logo mais à noite.